Oi, povo, bom dia, galera. Vamos aqui para correção das atividades do pós-médio de biologia da segunda série, né? Nós vamos fazer aqui aulas de correção das atividades dos pós-médios do mês de maio, tá? Então vamos começar aqui com a aula do dia 5 de maio de 2020. Essa aula foi sobre ISTs, infecções sexualmente transmissíveis, antigamente chamadas de DSTs, tá bom? Então vamos começar aqui a corrigir nossas atividades. Vamos para a primeira. Primeira atividade, ela fala o seguinte: as doenças sexualmente transmissíveis podem ser causadas por diferentes agentes, como fungos, vírus, bactérias e protozoários. Entre as doenças abaixo, marque a única causada por um protozoário. Vamos ver as alternativas? Letra A, AIDS. A AIDS é causada por um vírus, o vírus HIV, que é o vírus da imunodeficiência humana. Então, não é. Essa aqui é falsa, porque nós queremos uma doença causada por um protozoário, tá? B, tricomoníase. A tricomoníase é uma IST causada por um protozoário chamado Trichomonas vaginalis, né? Ela é caracterizada aí por prurido, coceira, a liberação de um corrimento amarelado, esverdeado, com um cheiro muito característico aí de ovo podre, né? Então, é um corrimento bem tenso, bem complicado, tá? Então, essa IST aqui, a tricomoníase, é causada por um protozoário chamado Trichomonas vaginalis. Então, a B é a nossa resposta. Vamos ver porque as outras estão erradas? C, a hepatite. Hepatite é viral, tá? D, candidíase. Candida albicans é fúngica, causada por um fungo, tá? E a gonorreia é causada por uma bactéria chamada Neisseria gonorrhea. Então, a questão que traz para a gente uma IST causada por um protozoário é a letra B, tricomoníase. Então, resposta alternativa B, porque AIDS e hepatite são causadas por vírus, gonorreia, bactéria, e a candidíase por fungos. Então, a única doença causada por protozoários é a tricomoníase, beleza? Bora para a próxima. Questão 2, ela fala o seguinte: o HPV, não é HIV, bando de bocó. O HPV, que é o papiloma vírus humano, provoca uma doença que ocasiona uma verruga genital, além de ter relação direta aqui com o câncer de colo de útero. Assinale as alternativas a seguir e marque o nome da DST provocada pelo HPV. Galera, o papiloma vírus humano é até hoje cientificamente provado o único vírus que causa câncer, tá? Ele causa o câncer de colo de útero nas mulheres, tá bom? Esse vírus, ele causa uma doença caracterizada pelo surgimento de verrugas na região genital, tá? Essa doença, o nome da doença é condiloma acuminado. Raramente alguém conhece a doença pelo nome, tá? Só se fala em HPV. Tanto é que existe a vacina contra o HPV, poucas pessoas conhecem o nome da doença. Então, qual doença é causada pelo vírus HPV? Chama-se condiloma acuminado. Então, vamos achar a resposta? Letra A, herpes genital. Não, a herpes é causada por um vírus, é o herpes 1 ou o herpes 2. No caso da genital, é o herpes 2. Gonorreia, gonorreia é causada por uma bactéria chamada Neisseria gonorrhea. Sífilis, sífilis é causada por uma bactéria chamada Treponema pallidum. Condiloma acuminado. Está aqui a nossa resposta, tá? O vírus HPV causa um IST chamado condiloma acuminado, que é caracterizado por surgimento de verrugas na região genital. Letra E, cancro mole. Não, é causado por uma bactéria, tá? Chamada Haemophilus ducreyi. Então, resposta alternativa D, o vírus HPV causa uma doença denominada condiloma acuminado. Beleza, Creuza? Bora para a próxima. Travou. Aí, questão 3. Segundo o departamento de DST, AIDS e hepatites virais, as doenças sexualmente transmissíveis, DSTs, são transmitidas principalmente por contato sexual sem uso de camisinha com uma pessoa infectada e geralmente manifestam-se por meio de feridas, corrimentos, bolhas ou verrugas. Analise as alternativas a seguir e marque aquela que indica informação O.
incorreta, queremos uma informação incorreta a respeito das DSTs. Galera, só lembrando que o termo DST ele caiu em desuso. DST quer dizer doenças sexualmente transmissíveis, tá? O termo usado agora é o IST, infecções sexualmente transmissíveis. Nós queremos aqui a resposta incorreta. Bora lá? Letra A. Toda DST apresenta sintomas característicos na região genital? Véi, apareceu toda em biologia é tenso, porque biologia não é a ciência exata. E não, nem toda DST apresenta sintomas característicos na região genital. Tem DST que é assintomática, que não apresenta sintomas nenhum, tá? E nem toda apresenta sintomas na região genital, beleza? Então, de cara, a incorreta aqui pra gente é a letra A, tá? A letra A aqui, ela está falsa. Como nós queremos a incorreta, é ela. Vamos ver as outras? B. A gonorreia e a tricomoníase são exemplos de DSTs. São gonorreia causada pela bactéria chamada Neisseria gonorrhea, tá? E a tricomoníase pelo protozoário chamado Trichomonas vaginalis. C. A camisinha é uma das melhores formas de evitar o contágio por alguma DST? Sim, gente, a forma, né, mais segura, além da abstinência aí, é o uso do preservativo, né, chamado de camisinha. Todos os tipos de relação sexual, oral, vaginal e anal podem transmitir DST? Pode. Apareceu todos aqui de novo, mas nessa questão está correta. Todo tipo de relação sexual, todo tipo de contato sexual, seja oral, vaginal ou anal, transmite DST. E letra E. Algumas DSTs podem ser transmitidas durante a gravidez de mãe para o bebê. Sim, pode acontecer aí a mãe apresentar alguma IST e transmitir para o feto, tanto via placenta, ou durante o parto, ou até mesmo na amamentação, tá? Então, resposta alternativa A, porque nem toda IST, nem toda DST apresenta sintomas, o que facilita a transmissão para outras pessoas. Como eu falei, muitas apresentam-se assintomáticas, como, por exemplo, a gonorreia nas mulheres, muitas vezes se apresenta assintomática, ou seja, a pessoa tem a bactéria e não apresenta os sintomas. Beleza, Creuza? Vamos para a próxima, Band Bocó. Ó, continuando aqui agora, né? Correção das atividades do pós-médio de biologia da segunda série, ainda sobre ISTs, agora na aula que foi ministrada dia 12 de maio, beleza? Bom, então vamos aqui para a primeira questão dessa aula, questão número 1, que fala o seguinte: sobre o uso de métodos contraceptivos e as doenças sexualmente transmissíveis, marque a alternativa incorreta, tá? Queremos a incorreta, povo. Presta atenção no enunciado. Primeira alternativa. A camisinha é um método que previne a gravidez, além de proteger contra algumas doenças sexualmente transmissíveis. Verdadeiro. A camisinha é um método contraceptivo que evita as ISTs. Letra B. O uso de anticoncepcionais orais, além de prevenir a gravidez, é eficaz na proteção contra DST. Pelo amor de Dandara Guerreira. Anticoncepcional não previne IST. Anticoncepcional só é um método contraceptivo. Então, a letra B aqui está falsa. Como pedimos a resposta incorreta, a incorreta é a letra B. Vamos ver as demais alternativas. C. De todos os métodos contraceptivos, a camisinha é o mais eficaz na proteção contra DSTs, contra ISTs? Certíssimo, verdadeiríssimo. Nossa, ficou maravilhoso esse V. Letra D. Algumas doenças sexualmente transmissíveis podem ser evitadas com medidas de higiene? Podem, galera. Pior é que pode aí, ó, bando de cebozinho. Como, por exemplo, a candidíase, né, que é um IST muito, muito, muito comum, né? Porque o fungo Candidus albicans, ele vive no canal vaginal. Então, aí uma falta de higiene pessoal pode levar aí ao desenvolvimento da candidíase, tá? Então, a resposta ficou alternativa B. Ó, B de boca. Vocês. Os anticoncepcionais orais previnem a gravidez, mas não são eficazes na prevenção de IST.
O uso da camisinha é fundamental, além de outros cuidados, como redução no número de parceiros e o não compartilhamento aqui de material cortante ou perfurante, como é o caso aqui de agulhas, né, de seringas. Tomar muito cuidado ao fazer uma tatuagem, ao colocar um piercing, cuidado ao ir à manicure, tá bom? Vamos lá, continuando. Próxima questão. Questão 2 fala o seguinte: a sífilis é uma doença transmitida pela bactéria Treponema pallidum. Essa doença é caracterizada por... Está perguntando aqui quais são os sintomas da sífilis, tá? Lembrando que a sífilis é uma IST extremamente grave, né? Porque ela apresenta 3 estágios. Temos a sífilis primária, secundária e a terciária. A terciária é chamada de neurosífilis, tá? Chegou aí na terciária é meio complicado. Você senta e chora. Quais são os sintomas da sífilis? Letra A. Inflamação do canal da uretra. Inflamação do canal da uretra está mais ligada aí à gonorreia, tá? Então, não. Aqui a letra A não é. B. Ferida nos órgãos sexuais conhecidas por cancro duro. Sim, a sífilis também é chamada de cancro duro, tá? Porque na sífilis primária aparece aí uma ferida, geralmente ferida única no órgão sexual, uma ferida de bordas altas, profundas, meio enrijecida. Pode aparecer na forma de uma bolha, essa bolinha pode estourar e gerar uma ferida. E essa ferida, ela some sozinha. Esse é o problema, porque a ferida desaparece, a pessoa fica de boa, fica despreocupada e não procura o médico. Aí evolui para a secundária, onde aparecem feridas aí nas palmas das mãos, plantas dos pés, nas costas, na cabeça, né? E se não tratada, evolui para a terciária, também chamada de neurosífilis. Então, aqui, ó, achamos a nossa resposta. A letra B já traz o que a gente precisa. Vamos ver porque as outras estão erradas? Baixa imunidade? Não, baixa imunidade está ligado principalmente aí ao vírus HIV, que é o vírus da imunodeficiência humana. Lesões dolorosas. A lesão da sífilis, geralmente, ela é indolor, tá? E lesões dolorosas e ulceradas em todas as partes do corpo, na sífilis primária, não, ok? Então, a resposta ficou a alternativa B. A sífilis caracteriza-se por lesões nos órgãos genitais, lesões essas que são indolores, sem pus e que não provocam coceira. Por isso que ela é tão perigosa, porque inicialmente aparece uma feridinha indolor, pode passar imperceptível, principalmente no órgão sexual feminino, né? E por aí vai. Aí a pessoa não vê, evolui para a secundária, que pode ser confundida com alergia e evolui para a terciária. Essa lesão sem pus, indolor, que não causa coceira, também é chamado de cancro duro, tá? Então, a 2, a resposta ficou letra B, ó, de novo, B de bocó. Próxima. Questão 3. A respeito das ISTs, marque a alternativa correta. Agora a gente quer a correta, beleza? Letra A. Todas as doenças sexualmente transmissíveis são caracterizadas pelo aparecimento de lesão? Não, galera, nem toda causa lesão. Como eu falei, algumas são assintomáticas. A camisinha só é eficiente como método para proteger contra a gravidez? Jamais! Pelo amor de Dandara, já vimos que a camisinha é o único método que, além de evitar a gravidez, evita aí as ISTs. Uma mulher grávida pode transmitir uma doença sexualmente transmissível ao seu filho? Pode, tá? Uma IST, nossa, esse V ficou péssimo aqui, vou apagar, peraí. Uma IST pode sim ser transmitida de mãe para o feto. Está verdadeira a nossa letra C. Como pediu a correta, a resposta é a C. Vamos ver por que a D está errada. Toda DST é transmitida exclusivamente por relação sexual? Não. Pode ser transmitida por materiais, por objetos, materiais perfurantes, materiais cortantes, tá? Pode ser transmitida no parto, pode ser transmitida por transfusão sanguínea, pode ser transmitida por leite materno, tá bom? Letra E. A AIDS, a sífilis e a gonorreia e a anemia são doenças sexualmente... Misericórdia, Deus! A anemia, gente, se alguém tiver errado isso aqui, quando a gente voltar para a aula presencial, garanto que nós vamos ter problema, tá? Então, pelo amor de Dandara, anemia, não. Então, resposta alternativa C. Algumas doenças, algumas ISTs, podem ser passadas de mãe para o filho. Essa transmissão pode ocorrer antes, durante ou após o parto, ou seja, a transmissão pode ser feita através da placenta, na hora do parto e até mesmo no momento da amamentação. Ok? Vamos continuar? 4.
As doenças sexualmente transmissíveis podem ser causadas por diferentes agentes, como fungos, vírus, bactérias e protozoários. Entre as doenças abaixo, marque a única causada por um protozoário. Gente, essa questão foi duplicada, perdão, tá? Mas vamos lá. AIDS, vírus. Tricomoníase, protozoário. Então, resposta, letra B, tricomoníase. Hepatite, vírus. Candidíase, fungo. Gonorreia, bactéria. Então, resposta alternativa B, que é a AIDS e a hepatite, são virais. Gonorreia, bacteriana. Candidíase, fungo. Logo, a única causada por protozoário é a tricomoníase, que é causada pelo protozoário Trichomonas vaginalis. Ok? Próxima. Vamos para a próxima questão. Questão 5, ela fala o seguinte. A AIDS é uma doença que se caracteriza pelo enfraquecimento do sistema imunológico, o que desencadeia o surgimento das chamadas doenças oportunistas. Sobre a AIDS, marque a alternativa correta, tá? Que é a alternativa correta. Galera, primeira coisa, não é correto falar que o indivíduo morreu de AIDS, porque o vírus HIV em si, ele não mata. Só que ele deixa a pessoa tão imunodeprimida, deixa a pessoa basicamente sem sistema imunológico, o que leva ao surgimento das chamadas doenças oportunistas. E essas sim podem levar à morte, como é o caso, por exemplo, de uma simples não, né? Porque não é tão simples. Mas como é o caso de uma pneumonia, tá bom? Então queremos a alternativa correta. Letra A. A AIDS é causada por um vírus chamado HPV. Olha o pega, que eu tenho certeza que um monte de bocó caiu nesse pega. A AIDS não é causada pelo HPV. O HPV, o papiloma vírus humano, causa o condiloma acuminado. A AIDS é causada pelo vírus HIV, que é o vírus da imunodeficiência humana, tá? Então, a letra A aqui, ela está farsa. E queremos a alternativa correta. B. A AIDS é transmitida exclusivamente por via sexual? Não. Também pode ser transmitida por materiais cortantes, perfurantes, transfusões sanguíneas sem procedência, durante o parto, leite materno, tá? Então está falsa. C. A AIDS, se tratada precocemente, apresenta 100% de chance de cura. Galera, infelizmente ainda não existe a cura para a AIDS. Existe o tratamento, mas a cura não existe. C. O exame para detectar o vírus da AIDS é feito por meio de coleta de sangue e não é disponível gratuitamente? Não. Esse exame é distribuído gratuitamente, é disponível gratuitamente, sim. Um dos principais testes realizados se chama ELISA, tá? Falsa. Sobrou a letra E. O uso de medicamentos antirretrovirais ajuda a aumentar a sobrevida dos soropositivos? Ok. O tratamento da AIDS é feito com um grupo de medicamentos chamado de coquetéis antirretrovirais. Por que antirretrovirais? Porque o vírus HIV, como vocês já viram com o professor Alisson, pertence a uma classe viral chamada de retrovírus. Então, medicamentos que combatem aí o desenvolvimento desse vírus são chamados aí de antirretrovirais. Lembrando que esses medicamentos não destroem o vírus, eles só retardam a sua multiplicação, tá? Então, resposta alternativa E. Por quê? Por que a A está errada? Porque o vírus causador da AIDS é o HIV e não HPV. Por que a B está errada? Porque a AIDS pode ser transmitida por meio de amamentação, parto e compartilhamento de seringas, materiais perfurantes, cortantes, transfusão de sangue, dentre outras. Por que a C está errada? Porque a AIDS não tem cura. Por fim, a alternativa D está incorreta, porque o exame para diagnosticar o vírus pode ser sim feito gratuitamente. Então, 5, resposta correta. A resposta correta aqui é a letra E. A letra E está verdadeira, ok? Continuando. Questão 6. Em 2016, a Organização Mundial de Saúde, a OMS, apresentou novas diretrizes para o tratamento de 3 doenças sexualmente transmissíveis: sífilis, gonorreia e clamídia. As 3 doenças citadas são causadas por, galera, sífilis, bactéria, Treponema pallidum, gonorreia, bactéria, Neisseria gonorreia, clamídia, bactéria, que é a Chlamydia trachomatis, tá?
Então, as 3 são causadas aí por bactérias. Letra A, micro-organismos. Tá, bactérias ou vírus? Vírus, não. As 3 são causadas por bactérias, tá? Que passaram aí por macacos, pelo amor de Dandara, pelo amor de Deus, não, tá? Falsa, mas muito, muito falsa. Vou nem continuar a ler que eu me recuso. B, bactérias que podem se tornar resistentes a antibióticos se utilizados em excesso ou de forma inapropriada, dificultando o tratamento. Tá linda, tá redondinha essa alternativa aqui, ó, não tem um errozinho. Essas 3 ISTs, misericórdia, o que é esse V? Essas 3 ISTs são causadas por bactérias. Se são causadas por bactérias, o tratamento é feito com o uso de antibióticos, porém é um uso controlado. O antibiótico deve ser receitado por médico. O uso inapropriado, o uso descontrolado, desenfreado de antibióticos aí, está levando ao surgimento de linhagens de bactérias super resistentes, tá? Isso é muito, muito perigoso. C, bactérias que podem ser tratadas e eliminadas pelo uso diligente de preservativo. Não, gente. Preservativo previne, não trata, tá? D, protozoários não são bactérias, tá? Então a D traz protozoários que podem ser tratados e eliminados pelo uso diligente. De novo, não, tá? Então aqui a C tá falsa, a D tá falsa. Então a resposta ficou B. Sífilis, gonorreia e clamídia são ISTs causadas por bactérias e essas podem ser eliminadas através do uso correto de antibióticos, ok? Questão 7. Dados do Ministério da Saúde revelam que o número de brasileiros que procurou a rede pública de saúde para fazer teste de HIV aumentou nos últimos anos e que essa realidade se deve a testes que utilizam nova tecnologia oferecidos pela rede pública brasileira. Letra A. Analise as informações a seguir. Letra A. A AIDS não tem cura e é causada por um retrovírus. Sim, não tem cura e é causada por uma classe viral chamada de retrovírus. 2. Portadores do HIV podem, mesmo sem apresentar sintomas da doença, transmitir o vírus para seus parceiros? Sim, galera, verdadeiríssimo. Por quê? Existe o doente de AIDS, que é aquele indivíduo que desenvolve os sintomas, e existe o soro positivo, o portador, tá? Que ele possui o vírus, não desenvolve sintomas, porém ele pode transmitir esse vírus para os seus parceiros. Filhos de mãe infectadas pela AIDS fatalmente nascem com a doença? Falso. Se a mãe se cuidar direitinho, se ela fizer um pré-natal direitinho, o filho pode nascer sem a doença, tá? Aproximadamente, de acordo com dados do Ministério da Saúde, aproximadamente apenas 2%, em apenas 2% dos casos que a mãe transmite o vírus para o feto, ok? Então, vamos para as alternativas. Ai, falta 4, perdão. Ao se desenvolver, a AIDS enfraquece o sistema imunológico e diminui a resistência do indivíduo, que fica suscetível a infecções por micro-organismos, sim, as chamadas doenças oportunistas. Então, essa aqui também está verdadeira. Agora vamos para as afirmativas. É verdadeiro que se afirma em 1, 2 e 3, vamos lá. 1 está correto, 2 está correto, 3 está errado. Então, não é a letra A. Letra B, somente 2, 3 e 4. Bom, 1 está correto, 2 está correto, 3 não está correto. Então, não é a letra B. Letra C, somente 1, 2 e 4. 1 está correto, 2 está correto e 4 está correto. Sim, a nossa resposta é a letra C. Letra D, somente 1, 3 e 4. 3 não está correto. Já achamos a nossa resposta, que é a letra C, tá? Então, respostazinha aqui, ó. Alternativa C. Por quê? Nem sempre os filhos de mães infectadas pela AIDS nascem com a doença. A placenta, que transfere ao bebê nutrientes e oxigênio do sangue da mãe, pode também deixar passar o vírus HIV, que causa a AIDS. Mas, se o acompanhamento pré-natal foi realizado corretamente, essa probabilidade é menor que 2%. Tá? A chamada transmissão vertical, ou seja, de mãe para filho, é mais arriscada durante o parto e no período da amamentação. Então, se tiver aí os cuidados corretos, galera, menos de 2%, né, das crianças filhas de portadoras do vírus
nascem com ele, ok? Continuando aqui, vamos para as correções das atividades do pós-médio, da segunda série, do dia 19/5. Agora nós já mudamos a nossa temática, né? Entramos aqui em composição química dos seres vivos, né? Vamos começar aqui com os compostos inorgânicos, que são água e sais minerais. Primeira questão, ela fala o seguinte: os sais minerais têm variadas funções celulares. O iodo, por exemplo, iodo participa aí da constituição dos hormônios da tireoide, glândula situada junto aos primeiros anéis da traqueia, na região da garganta. A carência desse mineral resultou em problema de saúde pública, principalmente em relação ao bócio endêmico. Lei brasileira tornou obrigatória a adição de iodato de potássio ao sal de consumo humano, devido à elevada incidência de pessoas com bócio no país, tá? Assinale as acertativas e marque as corretas. Vai ter mais de uma, ok? Então, a carência de iodo promove o crescimento da tireoide. Sim, a carência de iodo promove aí a hipertrofia, o aumento da glândula tireoide, o que caracteriza a doença chamada bócio endêmico. O surgimento do bócio é decorrente do suprimento de iodo? Não, ele não surge devido ao suprimento. O bócio surge devido à carência do iodo na dieta. Então, tá falsa. 3. Crianças que sofrem com a escassez de iodo apresentam retardo mental? Sim, galera, porque a glândula tireoide, ela produz hormônios que atuam em várias reações químicas que controlam o nosso metabolismo e atuam também aí, né, no desenvolvimento do cérebro, tá? Então, está verdadeiro, ok? Uma alimentação deficiente em iodo acarreta a chamada anemia ferropiva. Não, anemia ferropiva é causada pela carência de ferro na dieta, tá? Então, bora lá. Assinale a alternativa correta. 2 e 4, vamos ver? 2 está errado. 4 também está errado, então não é a letra A. 2, 3 e 4, vamos ver. 2 está errado, 3 está certo, mas 4 está errado. 1 e 3, 1 está correto, 3 está correto, né? E 2 e 4 estão errados. Então, os corretos aqui são 1 e 3? São, achamos a nossa resposta. Letra C. Letra D, apenas 2? Não. Letra E, 2 e 3? 2 está errado, tá? Então, temos como resposta a alternativa B, porque o surgimento do bócio é decorrente da carência de iodo na dieta e a anemia ferropriva é causada pela deficiência em ferro, ok? Próxima questão, que é questão 2. Muitos sais minerais são importantes para os seres vivos, atuando na forma de íons ou participando da composição de moléculas orgânicas. Assinale a alternativa correta sobre esta atuação. Letra A. O magnésio participa na formação de um hormônio produzido pela tireoide. É magnésio, povo? Não é magnésio, é iodo. O iodo é o sal mineral que controla a produção da glândula tireoide. Os íons de sódio e potássio são importantes no impulso nervoso? Sim, sódio e potássio juntos, através da bomba de sódio e potássio aí, promovem aí a transmissão dos impulsos nervosos. Então, a letra A estava falsa, porque não é o magnésio que controla a produção da tireoide, é o iodo. A letra B está verdadeira, da nossa resposta, tá? Vamos ver por que a C está errada. Os íons cálcio e potássio são importantes na formação da hemoglobina? Não. Hemoglobina, o íon que compõe a hemoglobina é o íon ferro. D. Os íons de ferro são importantes no transporte ativo através da membrana plasmática? Transporte ativo, sódio e potássio. E. Iodo participa na formação da clorofila? Jamais. É o magnésio que participa da formação da clorofila, tá? Então, a D está falsa. A E está falsa. A resposta dessa questão é a letra B de Bocó. Então, a resposta alternativa B, os íons sódio e potássio são responsáveis pela transmissão dos impulsos nervosos através da bomba de sódio e potássio. Próxima questão, questão 3, fala o seguinte.
Os sais minerais são importantes constituintes esqueléticos de nosso corpo, ou podem ocorrer como íons intra- e extracelulares que podem atuar em diversos processos fisiológicos. Algumas importantes funções dos íons são formação e manutenção de oxidentes. Quem? Cálcio. Processo de transição do impulso nervoso. Sódio e potássio. Regulação da contração muscular. Cálcio. Manutenção do equilíbrio hídrico. Vários íons, como cloro, por exemplo, né? Entre as funções citadas, assinale o sal mineral que não participa diretamente de nenhuma delas. Então, vamos de novo. Oxidentes, cálcio. Transmissão de impulso nervoso, sódio e potássio. Contração muscular, cálcio, também o sódio e potássio pode estar relacionado. Equilíbrio hídrico, cloro, por exemplo, ok? Então, vamos lá. Potássio, sim, potássio está relacionado a essas funções. Fósforo. Fósforo vai estar relacionado aqui, manutenção do equilíbrio hídrico, tá? Contração muscular, pode ser, vamos ver. Ferro. Não, o ferro, aqui o fósforo sim, o ferro não está relacionado a nenhuma das funções citadas acima, tá? Cálcio sim. Então, a resposta C. O ferro não está relacionado a nenhuma das funções citadas acima. O ferro está relacionado à regulação do transporte de oxigênio, através da hemoglobina, tá? Porque o ferro compõe a molécula de hemoglobina. Então, 3, a respostinha para a gente ficou a letra C. O ferro não está relacionado a nenhum dos processos citados acima. Bom, vamos aqui para a próxima questão. A questão 4, ela fala o seguinte. A água tem uma importância fundamental na vida dos organismos vivos. Cerca de 70% da massa do corpo é constituída por água. Essa substância participa de inúmeras reações químicas nos seres vivos, onde as células produzem substâncias necessárias à vida. O consumo diário de água é imprescindível para o funcionamento adequado do nosso corpo. Com relação à água e sua importância, podemos afirmar que: letra A. As ligações de hidrogênio entre as moléculas de água não afetam suas propriedades. Super falso, porque essas ligações de hidrogênio dão à molécula de água uma propriedade muito importante, que é a coesão entre as moléculas, tá? Que é uma das principais características dessa molécula e de suma importância aí nos processos de capilaridade, ok? B. Músculos e ossos apresentam em sua composição a mesma porcentagem de água? Falso. Eu expliquei para vocês na aula que a quantidade de água no indivíduo, ela varia de acordo com 3 fatores, que é idade, metabolismo e espécie. Com relação ao metabolismo, quanto mais a célula trabalha, mais água ela possui. Que célula que vocês acham que tem mais atividade metabólica, que trabalha mais? Célula muscular ou célula óssea? É óbvio que é a célula muscular. Então, o músculo tem maior quantidade de água que osso. C. À medida que avançamos em idade, a porcentagem de água em nosso corpo aumenta? Pelo contrário, não aumenta, diminui. Quanto maior a idade, menor a quantidade de água. D. São chamados compostos hidrofóbicos aqueles que são capazes de serem dissolvidos em água? Falso. Composto hidrofóbico é aquele que não dissolve em água. O composto hidrófilo é aquele que dissolve em água. E a água tem importante papel de auxiliar na manutenção da temperatura corporal? Sim. A água é regulador térmico. É uma das funções da molécula de água e muito importante por sinal, tá? Então, a resposta alternativa E, uma das funções da água consiste na regulação térmica do organismo. Beleza, Creuza? Próxima. Questão 5, ela fala o seguinte: a água é o componente celular mais abundante, correspondente a cerca de 75 a 85%, e está presente em todas as células. Essa abundância e universalidade nos seres vivos ocorre em função das diversas propriedades biológicas dessa molécula, ou seja, das diversas funções que a molécula de água desempenha em um organismo, tá? Vamos relembrar que funções são essas? A água ela é um solvente universal, a água é regulador térmico, a água participa da maioria das reações químicas que ocorrem no nosso organismo, a água é um excelente lubrificante, tá? Então, são várias funções desempenhadas pela molécula de água, ok? Então, vamos lá. Sobre essas propriedades, analise as afirmativas a seguir. Primeira,
É um excelente solvente de várias substâncias orgânicas e inorgânicas, sendo por isso denominada solvente universal, por causa das características elétricas de sua molécula. Sim, a água, lembrando que ela é polar, né? Apresenta polo positivo e polo negativo. Isso permite que ela dissolva em todas as substâncias polares. 2. Permite a ocorrência de reações bioquímicas no citoplasma, além de contribuir para o equilíbrio térmico das células, evitando as variações bruscas de temperatura. Verdadeiro. 3. É uma molécula dotada de propriedade catalisar determinadas reações químicas. A água não catalisa a reação química. Catalisadores são enzimas, tá? A água participa das reações, porém não catalisa. Então a 3 está falsa. Marca a alternativa correta. Apenas uma é verdadeira? Não. Quem são as verdadeiras? 1 e 2. Apenas as proposições 1 e 2 são verdadeiras? Sim, 1 e 2 são verdadeiras. Letra B é a nossa resposta. C. Apenas 2 e 3 são verdadeiras? 3 é falsa. Então, não. D. Apenas a 2 é verdadeira? Não. 1 e 2 são verdadeiras. Então, resposta alternativa B, de Bocó. A proposição 3 está errada, pois a água não catalisa reações químicas. Beleza? Bom, vamos agora para a sexta e última questão, tá bom? Fala o seguinte: a água é essencial à existência da vida no planeta Terra. Sobre a importância da água nos sistemas biológicos, analise as proposições abaixo e selecione a ou as verdadeiras. Ou seja, essa questão, galera, vai ter mais de uma alternativa verdadeira, ok? Letra A. A porcentagem de água no corpo humano aumenta com a idade? Jamais. A quantidade de água no corpo diminui com a idade. Quanto maior a idade, menor a quantidade de água. B. O citosol, o plasma, o suor e a urina são exemplos de soluções cujo principal solvente é a água? Sim, verdadeiro. C. A desidratação provocada pelo exercício leva a taquicardia, alteração de batimento cardíaco, aceleração, pois o menor volume sanguíneo faz o coração aumentar o ritmo dos batimentos para manter a homeostase. Verdadeiro. Homeostase é o equilíbrio geral do corpo, tá? D. Várias propriedades da água se devem às ligações de hidrogênio que mantêm a coesão entre as moléculas em estado líquido. Sim, verdadeiro. E E. Com a febre, sintoma comum de infecções bacterianas, ocorre aumento da temperatura corporal, que pode ser controlada com a ingestão de grandes quantidades de água. Ótimo regulador térmico. Gente, a água é regulador térmico, mas a ingestão de água não controla a febre, tá? Então, ó, nós temos verdadeiras aí. A letra B, a letra C e a letra D estão verdadeiras. Resposta. As alternativas A e E estão incorretas, porque a porcentagem de água no corpo diminui com a idade e a febre não pode ser controlada com a ingestão de grandes quantidades de água, ok? Então, bocós, amores da minha vida, encerramos aqui a nossa aula de correção das atividades. Espero do fundo da minha alma que vocês tenham acertado todas, porque ninguém me chamou no grupo do WhatsApp para tirar dúvida, e quando o aluno não apresenta dúvida, supõe-se que ele sabe, ele entendeu a matéria, tá? Então, espero que vocês tenham acertado. Lembrando que o gabarito vai ser disponibilizado para vocês, tá bom? Então, beijos a todos. Estou morrendo de saudades. Fiquem em casa e tchau, tchau.